الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast já está no ar com mais um episódio sensacional para você da nossa querida audiência. Se você já acompanha esse projeto, você já me conhece, eu sou Sharif Shabazz, o host do primeiro podcast islâmico do Brasil. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero dar um salve para você que está nos assistindo e que curtiu ou porventura curte esse tipo de conteúdo que a gente divulga e gostaria de estar colaborando com esse projeto. Você pode fazer isso das mais diversas formas e uma das mais eficientes é você ajudando a gente a se engajar nas redes sociais, se inscrevendo, obviamente, no nosso canal do YouTube e também ativando as notificações para que dessa forma você receba tudo ali em primeira mão, nossas novidades, nossos lançamentos, certo? E também nas redes sociais, a gente está com um canal de cortes também, certo? O canal de cortes vai aparecer aqui afixado na sua tela, certo? Para você estar acessando e se inscrevendo também. E estamos em todas as redes sociais, certo? Estamos no TikTok, estamos no Instagram. Então, siga-nos para mais conteúdos como esse. E que mais? Uma das formas também muito bem-vindas de você ajudar esse programa, esse projeto a se desenvolver e a se estruturar cada vez mais é o quê? O Massari, certo? Tem que mandar aquele Pix pra gente que fortalece legal, paga o cafezinho do host, o cafezinho do nosso convidado, da nossa convidada, certo? Sem mais delongas, eu irei agora apresentar a nossa querida convidada de hoje, cuja presença muito nos honra. Ela é jornalista palestino-brasileira, mestre e doutora em estudos árabes pela USP, autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, e é também coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino em São Paulo. Soraya Misler, muito obrigado pelo aceite ao convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querido Shabazz, nosso mano aqui. É uma honra estar aqui no seu programa, maravilhoso Salam Aleikum Podcast. Uma oportunidade, a gente agradece muito todos os espaços que a gente tem para trazer as nossas vozes e ecoar as vozes palestinas. Muito obrigada. Perfeitamente. Nós que agradecemos e nos sentimos honrados tanto pelo aceite do seu convite quanto a sua presença aqui. Eu estou, inclusive, nervoso. Mas a gente vai iniciar essa rodada de perguntas, aproveitando essa oportunidade para você trazer um pouquinho para a nossa audiência um resgate histórico dos seus ancestrais palestinos até chegar em você. Se você puder compartilhar isso com a gente. A gente tem uma longa história de raízes fincadas na Palestina, tanto de parte de pai como de parte de mãe. O meu pai foi um sobrevivente da Nakba. Nakba é a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada, ou seja, expulsão violenta das suas terras. O meu pai tinha 13 anos de idade naquela época, e junto com os meus avós, os meus tios, foi um dos 800 mil palestinos expulsos violentamente, 2/3 da população palestina. A aldeia do meu pai, que era uma aldeia de camponeses, Cacun, foi uma das cerca de 500 destruídas violentamente. Para Israel se criar, então, em 78% do território histórico da Palestina, sobre os corpos palestinos e os escombros das aldeias. E o meu pai, então, contava sobre esse momento. O meu pai, que nasceu em 1935 na Palestina, e contava também o que era a Palestina histórica antes de 1948. E ele dizia, a gente tinha uma vida simples, mas feliz. Tudo que a gente precisava, a gente tirava da terra. E não tinha trancas nas portas, não tinha convite para casamento. Ele sempre falava, era todo mundo vivendo em paz, com carinho. E uma coisa bastante importante que meu pai contava, ele falava, eu corria livre por aquelas árvores, o que já desmonta um monte de mitos desse projeto colonial sionista, de florescer o deserto. Não, o pessoal retirava tudo que precisava, plantava, tirava da terra, era assim que funcionava. E ele dizia sempre,
porque lá tinha uma minoria de judeus palestinos. Tinha judeu palestino, tinha muçulmano palestino, tinha cristão palestino. Provavelmente tinha gente que não professava nenhuma fé. Sim. E ele dizia assim: nunca uma criança perguntou para outra se você é judeu, ou você é muçulmano, ou você é cristão. Então com você eu não brinco. Isso não existia. Ele sempre dizia isso. Ele dizia: o problema foi o sionismo. E o meu pai era uma pessoa, um exemplo de dignidade, né? Meu pai era muçulmano, eu sou de origem muçulmana, tanto de parte de pai como de mãe, e ele me ensinou, né, que a religião muçulmana era justiça social, generosidade, igualdade, e ele era um exemplo disso, um exemplo de dignidade. E eu aprendi primeiro o que é ser palestino pelos olhos do meu pai, porque o meu pai então contava essas histórias da Palestina histórica, da violência que foi a colonização, resultado de um projeto colonial que surge ainda em fins do século XIX, do movimento político sionista, e como resultado tem essa pedra fundamental que é 48. E ele contava, então, que foi esse momento também, que cercaram a aldeia, né, 3.000 homens fortemente armados por gangues paramilitares sionistas, enquanto o povo palestino estava totalmente vulnerável. Tinha sido derrotado numa revolta, numa revolução de 36, 39, e ele sempre falava, não podia portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, as paramilícias sionistas, essas gangues, receberam muitas armas britânicas, que era o imperialismo britânico na época, depois da Primeira Guerra Mundial, e também via Tchecoslováquia pela União Soviética. Então ele diz que cercaram a aldeia por 3 lados, deixando uma única saída para as pessoas irem embora. Bombardearam o centro da aldeia. E você imaginar o que é o centro de uma aldeia palestina? A Palestina inteira tem 27 mil quilômetros quadrados, todinha, histórica. E essa aldeia do meu pai era uma aldeia grande até para os padrões da Palestina. Ela tinha 2.000 habitantes. O centro da aldeia é como se você tivesse no seu bairro e tivesse uma praça. E não, no entorno da praça tem a escola, tem a igreja. No caso ali era uma aldeia muçulmana, então tinha mesquita. Eles bombardearam o centro da aldeia no final da tarde, que é o momento que as crianças estão saindo da escola. Então que era para pegar mais gente nesse bombardeio. E é onde acontece toda a vida comunitária, como numa praça no interior, aqui de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil. E as pessoas estavam ali, confraternizando naquela praça. Foi nesse momento que eles bombardearam. Meu pai não morreu por pouco, porque ele estava justamente saindo nesse final de tarde da escola. E ele contava, ele falava: eu vi com meus olhos de criança, eu vi com meus próprios olhos, eu vi uma criança com o rosto tudo branco e eu não reconhecia. Eu passei a mão no rosto dela para reconhecer, era um menino que sentava na minha carteira do lado. Eu vi uma mulher com a barriga tudo aberta. E ele falava: foi assim, essa é a tragédia palestina. E aí eles foram expulsos violentamente com a roupa do corpo, muita gente levou a chave de casa, que é um símbolo do retorno até hoje, achando que seria questão de poucos dias ou poucos meses que ia poder voltar e nunca mais pode voltar. Ali começou o problema dos refugiados. Então a história do meu pai é essa história de carinho, de amor à terra e de transmitir a partir dos olhos dele o que era aquela terra. Uma terra, como diz o nosso poeta palestino Mahmoud Darwish, terra de amor e paz, que ele diz: um dia nós vamos retomar o nome original da nossa terra, terra de amor e paz. Então a história do meu pai é essa, né? A história da minha mãe é de uma aldeia de 67, uma família. O meu avô nasceu nessa aldeia, a família do meu avô paterno, e é uma aldeia que ainda existe hoje, mas está sob ocupação militar brutal na Cisjordânia, que é ocupada em 67, que é quando Israel ocupa os 22% do restante da Palestina. Cisjordânia, Gaza, que a gente está falando muito de Gaza hoje, e Cidade Velha de Jerusalém, Jerusalém Oriental. Então essa ocupação nunca parou. E o meu pai, quando eu era criança, e aí tem a ver com essa ancestralidade, com essas raízes fincadas no tempo de forma tão sólida, tão forte, que os pais transmitem de geração para geração essa identidade, esse sentimento de pertencimento do que é ser palestino. E o meu pai contava essas histórias. Eu era criança, eu gostava de ouvir. Eu me lembro que eu sentava no chão, perto da perna dele, e ele ficava contando e eu ficava ouvindo. E ele contava com muito amor, assim, até com um romantismo, que ligava ele àquele lugar de onde ele foi arrancado violentamente, ainda criança. E ele sempre falava: vou retornar, vou retornar, vou retornar.
Não tem lugar mais bonito que a minha terra. Ele falava. E ele contava que meu avô, quando eles foram expulsos violentamente, o pai dele, que eu não tive a oportunidade de conhecer, Fala aí. e ele, que morreu lá na terra, mas deslocado fora da aldeia dele, disse que meu avô chorava e recitava uma poesia, poesia popular das aldeias, que em português era assim: minha casa, minha casa. Quando eu voltar para minha casa, eu vou pintar as paredes da minha casa como pintaria o rosto da minha noiva. E ele chorava. Sempre ele recitava isso. E meu pai sempre contava. Meu pai era uma pessoa muito poética, que tinha essa coisa da oralidade das aldeias, né? Da poesia oral, popular, né? Então, ele recebia as pessoas recitando poesia, né? Então, eu tenho essa ligação também. Por isso que eu gosto de sempre citar poesia onde eu vou, tal, que o meu pai me passou tudo isso, né? E é muito importante isso, porque isso acontece nos campos de refugiados palestinos, que é o sentimento de pertencimento, de gente que nunca viu a sua terra, a Palestina, e sabe que aquela terra é sua, porque os pais mantêm essa história, essa memória viva. E isso é parte da resistência, porque hoje nós somos 13 milhões de palestinos no mundo. Metade está sob ocupação, colonização, apartheid, racismo, limpeza étnica, genocídio, e metade está no refúgio ou diáspora. Então, nós somos um único povo, né? E que, como qualquer outro povo, a gente quer viver com dignidade, a gente quer paz, mas não existe paz sem justiça. Exato. Paz sem justiça é paz dos cemitérios. E a gente quer a libertação da nossa terra, do rio ao mar. E eu aprendi isso com meu pai. Só para terminar um pouquinho sobre o meu pai, se você me permitir. Fica à vontade. O meu pai, quando ficou mais velho, ele tinha aqueles olhos tristes do refugiado que nunca conseguiu retornar para sua terra. Meu pai não conseguiu enterrar a mãe, os irmãos. Meu pai era o mais novo de 12. E meu pai faleceu ano passado com 88 anos. Não pôde ver os sobrinhos crescerem. E isso é parte da Nakba, a catástrofe palestina, da sociedade inteiramente fragmentada. Quando eu conto a história do meu pai, eu não estou contando uma história individual. Eu estou contando uma história coletiva, que é de todo o povo palestino. E o meu pai, quando ficou mais velho, ele dizia assim: se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E eu digo sempre, nem esse direito ele teve. E tem 6 milhões de refugiados em campos a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, cujos velhinhos continuam olhando para sua terra e morrem olhando para sua terra. E milhares na diáspora na mesma situação. E isso precisa parar. E isso é um pouco honrar a memória dos meus ancestrais, continuar essa luta. Perfeitamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Soraya, por favor, para a nossa audiência, sobre o seu início no ativismo pró-Palestina. Eu sempre soube que era uma enorme injustiça, porque eu cresci com isso, né? É parte da nossa história, das nossas raízes, das nossas origens. Então tem uma relação, obviamente, afetiva e política, por uma escolha política também, de entender que eu quero estar sempre do lado dos oprimidos e explorados, né? E que isso é uma questão de justiça, esse é o nosso lado. E entendi que era uma enorme injustiça. Então, o início disso tudo foi... primeiro, aconteceram os fóruns sociais mundiais aqui no Brasil, a partir de 2001, o pessoal deve lembrar, e eu entrei num coletivo de comunicação. Como eu sou jornalista, eu entrei num coletivo de comunicação e escrevi meu primeiro artigo sobre Palestina, que era uma dessas ilusões sobre negociações de paz. E eu escrevi sobre isso. Foi o primeiro artigo que eu escrevi. E aí comecei a me engajar um pouco no movimento nas mobilizações, ia como qualquer pessoa nas mobilizações, né? Então, teve a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, aquelas mobilizações gigantescas, o pessoal um pouco mais velho deve lembrar que foram muito grandes, e eu fui fazer panfletagem, fui lá pegar nos sindicatos, ainda não era uma pessoa organizada, mobilizada, mas fui pegar nos sindicatos os panfletos, ia nos lugares, distribuí panfleto, participei dessas manifestações, e fui me engajando, fui me envolvendo nos comitês de solidariedade, né, ao povo palestino, aos povos árabes. Aí aconteceu a invasão de Israel ao Líbano, em 2006. E aí eu me engajei com mais força nesse processo, né, de lutar contra
essa invasão de Israel ao Líbano, os direitos palestinos. Comecei a frequentar mais os comitês, era na época o Comitê de Solidariedade aos povos árabes, em 2006. E aí não parei mais. Né? Desde então não parei mais. Israel levou uma surra, vamos dizer assim, no Líbano, né? Em 2006, teve que se retirar. E depois, em 2008, houve o primeiro massacre a Gaza desde o cerco criminoso a Gaza, que já dura 17 anos. E foi no final de 2008, começo de 2009. E a gente criou, então, fundou, porque sempre surgiram comitês de solidariedade e passava, aí acabava o comitê. E nós criamos a Frente em Defesa do Povo Palestino de São Paulo, na Mesquita Brasil, numa reunião na Mesquita Brasil, com a presença de 300 pessoas. E nessa reunião se sugeriu, até me lembro muito bem, foi um companheiro da CUT que sugeriu que a coordenação da Frente em Defesa do Povo Palestino em São Paulo, que estava surgindo ali, ficasse na mão de 3 pessoas da comunidade árabe. E então, naquele momento, decidiu-se por 3 pessoas, né, que ele indicou 3 pessoas, o pessoal aceitou, que uma era eu, outra era o Mohamed Al-Qadri, nosso companheiro, irmão, que eu digo para ele que acho que é uma das pessoas que tem mais tempo de luta pela Palestina aqui no Brasil, né, e o Ali, que acabou se afastando por conta de ele lecionar árabe e religião para as pessoas, e ficou eu e o Qadri, que estamos até hoje. Então, desde então, a gente tem uma frente que a gente decidiu tornar permanente, porque a gente entende que a Nakba é contínua, nunca parou, e tem que ter um trabalho permanente, uma luta permanente. Então, a gente tem esse envolvimento, esse engajamento, né, em continuar essa luta em todos os espaços, inclusive nas ruas, que a gente acha muito importante, ir para as periferias, ir para as escolas, e para todos os espaços onde as pessoas abram as portas para a gente. E a gente tem visto que isso se torna questão de vida ou morte a cada dia. Então, um pouco dessa minha história do ativismo. Dentro dessa história de ativismo, eu fui estudar, porque a gente conhece as memórias, as histórias, e precisa também estudar. Então, eu fui estudar a questão palestina, e aí eu consegui, a partir do convite de uma professora, que é a professora doutora Arlene Clemecha, ela falou que estava ministrando o mestrado lá, e que estava aberta a inscrição, e eu me inscrevi na USP e fui fazer um mestrado. E esse é o resultado. O meu livro, Al Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, é resultado do meu mestrado, que eu agradeço muito essa professora que abriu as portas da USP para mim, para eu poder fazer esse mestrado, que é a professora Arlene Clemecha, e me deu todas as dicas, e eu fiz um trabalho que é um estudo sobre a aldeia do meu pai. Então, é também uma homenagem, né, às minhas origens e ao meu pai, esse livro. E depois eu fiz o doutorado sobre mulheres palestinas, porque eu percebi que na história, e isso não é uma exceção, as mulheres são muito excluídas das histórias de luta, né, em todos os lugares, né? Então, elas ficam com um rodapé ou uma partezinha de um parágrafo, e elas têm uma luta muito histórica, né, um protagonismo histórico, inclusive na resistência palestina. E eu fui estudar isso, então é o meu doutorado, que é Mulheres Palestinas na Literatura e na Política, né? Até anos 50, 60, que entra a literatura de resistência, a poesia, a literatura de resistência. Então, eu fiz esse estudo. E isso me deu mais força e base para argumentar, claro, né? E trabalhar, inclusive, na questão da mobilização, que eu acho fundamental, que é você ir para a rua, sim, é você falar em espaços os mais diferentes possíveis e não ficar dentro só, tentar romper essas bolhas, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Perfeitamente. Soraya, eu gostaria que você falasse também para a gente aqui sobre quais as principais linhas de ação da Frente em Defesa do Povo Palestino. A gente tem, então, como principal linha de ação, a gente é um comitê, então a gente busca se organizar em unidade de ação em meio às diferenças, o que é um desafio,
né? Porque tem muita diferença de visão, política, programa. E isso envolve ter bastante tranquilidade, muito respeito um pelo outro e atuar naquilo que é consenso. Todo mundo que está atuando ali está solidário ao povo palestino. Então, esse é o ponto que nos une. E a gente tem também atuado muito a partir de um chamado, incorporando e se engajando a um chamado do povo palestino, que é a campanha central de solidariedade internacional, que é a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Então a gente tem um trabalho tanto para romper essas narrativas que são propaganda de guerra mentirosa contra todo o povo palestino e que esse oligopólio mediático nas mãos das grandes corporações transnacionais reproduz. Então a gente tem um árduo trabalho de conscientização, de convencimento, de informação, mas também mobilização, fortalecer a mobilização, ir para as ruas. Por exemplo, agora nós estamos há um ano, mais um ano de genocídio, o genocídio em Gaza, brutal, transmitido ao vivo para as pessoas verem. E nos primeiros 6 meses, talvez, a gente fazia ato toda semana, todo domingo. E a gente acha isso muito importante, porque isso manda uma mensagem para o povo palestino que se sente, com razão, abandonado. Então é muito importante ir para as ruas e mobilizar e fazer algo grande, inclusive para pressionar os nossos governos a romper relações com Israel. Então a gente tem essas linhas de ação, construir a unidade de ação, fazer os atos de rua, participar de tudo que é debate, de tudo que é espaço. A gente esteve no acampamento estudantil na USP, apoiou o acampamento estudantil na USP, apoia todas as atividades, debates, vai em todo lugar que o pessoal convida, escola, qualquer lugar que o pessoal convida a gente, mas a gente tem como centro essa construção da unidade de ação em meio às diferenças e como pauta prioritária engajar a campanha de BDS, convencimento, conscientização e informação. Com relação à campanha de BDS, eu queria comentar o seguinte, que uma das coisas que a gente tem trazido muito para as pessoas é que as mesmas armas que matam os palestinos hoje são testadas por Israel sobre as verdadeiras cobaias humanas que Israel converte todos os dias. O pessoal deve lembrar, teve liderança sionista falando que a gente era animal humano. Então, eles testam na gente essas armas e depois vendem para o mundo. E essas armas estão na mão das polícias, a partir dos governos estaduais, estão na mão das polícias para promover o genocídio pobre e negro, o extermínio indígena. Então, o sangue derramado aqui sustenta que continue a derramar o sangue lá e é um ciclo vicioso que está acontecendo. E a gente tem que romper isso e dizer que são as mesmas armas que estão nos matando e que essa é uma luta dos oprimidos e explorados em qualquer parte do mundo para que todo mundo seja livre, para que a gente possa ser livre, né? E a outra coisa, assim, o embargo militar. Então, o embargo militar é uma questão muito importante que a gente está lutando. O movimento BDS já tem mais de 20 anos, está completando 20 anos, tem algumas vitórias importantes. E o movimento BDS também serve para conscientizar as pessoas, explicar por que a gente está fazendo boicote. Por que essa campanha ela se baseia e é inspirada na campanha de boicote ao apartheid na África do Sul, que ajudou a pôr fim ao regime de apartheid na África do Sul nos anos 90. Então a frente está muito engajada nisso e tem como consenso que o Brasil precisa romper imediatamente relações econômicas, diplomáticas, com o Estado genocida de Israel. Então a gente atua chamando boicote acadêmico, chamando boicote cultural. Não deixe que a sua arte sirva para encobrir os crimes contra a humanidade, né? Chamando boicote esportivo, chamando todo tipo de boicote que precisa isolar internacionalmente o Estado de Israel para enfraquecer essa máquina da morte, né, economicamente. Já está acontecendo. Tem uma crise econômica violenta e nós precisamos acelerar esse processo. Porque enquanto a gente está falando aqui, mais uma criança palestina está sendo assassinada em Gaza, mais uma família está sendo dizimada na Palestina. E agora também no Líbano. Então é questão de vida ou morte para milhões de pessoas. Então a Frente em Defesa do Povo Palestino tem esse compromisso com a libertação. E a libertação da Palestina é a libertação de todos os oprimidos e explorados. Aliás, a recente invasão do Líbano, né, não nos surpreende, porque o cinismo e a sanha assassina desse Estado sionista é desmedida, desmesurada, mas nos choca, né?
como que em 2024, após o mundo ter passado por tantas transformações, ter adquirido o homem no sentido antropológico, ter conquistado tantos direitos à custa do sangue de milhões de pessoas, Israel segue com toda a sua disfarçatez, ignorando tudo aquilo que é tratado internacional, tudo aquilo que é lei referente a direitos humanos, e às vezes parece uma máquina imparável, assim, age como uma criança mimada sobre o tabuleiro do globo terrestre, oprimindo a população palestina sobremaneira, mas e também a todo aquele, né, que se opor em seu caminho. Você falou dessa coisa da pressão que nós devemos exercer sobre o governo brasileiro, né? Que, embora discursivamente tenha se posicionado de maneira muito correta, a gente sente um pouco de falta de ações um pouco mais práticas, né? Então, você vê que em pleno curso do massacre, o Brasil fechou vários acordos militares com Israel, recebeu mísseis de Israel em junho desse ano. Então, uma tecnologia que o Brasil adquiriu ao custo de muito dinheiro, né? Então, esse dinheiro é o erário público, né? A gente não pode esquecer isso, porque a gente não pode estar em consonância em nenhuma esfera com um Estado que perpetra um sofrimento assim tão atroz no caso, para os palestinos, né? Então, nem na esfera tecnológica, nem científica, nenhum tipo de cooperação diplomática é o que a gente espera, no mínimo, de um governo que se diz progressista, né? Então, enfim, essa coisa do Líbano também é muito séria. O Salam Aleikum Podcast manifesta aqui total solidariedade também ao Líbano, aos nossos irmãos e irmãs libaneses, certo? Bom, o Estado sionista que ocupa a Palestina há quase 80 anos se comporta como quem parece gozar de prerrogativas ímpares em relação a outros países do mundo. Mas a qual preço? Pois é, essa é uma excelente pergunta, porque isso entra no que tem um historiador israelense, que é o Ilan Pappé, que ele escreveu ele pesquisou, ele é parte de uma geração de novos historiadores israelenses que surgem nos anos 80. E ele tem um livro que chama A Limpeza Étnica da Palestina, que eu recomendo. Ele é fácil a leitura dele e ele descreve esse processo e mostra por que é a limpeza étnica. Ele está falando de 48. E esse historiador israelense, então, ele escreveu um artigo agora que é o colapso do sionismo, o início do fim. E ele ele coloca 5 pontos para mostrar porque essa situação de um regime, que é o regime sionista, um regime colonial, né? Regime colonial, ele exige expulsão, violência, né? Tomada de terras à força das pessoas e tal, e genocídio, extermínio da população nativa, né? E ele mostra que um regime colonial como o sionismo, quando ele pressente que ele está no início do seu fim, eu estou falando uma perspectiva de história, então não é que vai acabar amanhã, né? É assim, mas ele vai acabar, né? A colonização um dia acaba e esse é o início, esse é o ponto de virada do início do fim. Ele mostra que ele se torna ainda mais brutal, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo aí as atrocidades, e quando a gente acha que chegou num limite de atrocidade, vem mais. A gente acha, não é possível, isso aqui não vai, porque é transmitido ao vivo. Não é possível que os caras vão dar esse tiro no pé de continuar a mostrar isso aqui, que é a cara feia deles. A máscara caiu. E eles vão. E chegou um ponto aí que eles não têm mais como parar, na minha opinião. Eles não param, porque eles não vão parar, porque eles já sabem que é crime contra a humanidade, né? E estão avançando, estão indo. E é a natureza desse Estado, né? É o que a gente está vendo hoje, é a natureza nua e crua desse Estado. E então, Ilan Pappé, ele escreve no artigo 5 pontos que mostram o início do fim. Ele fala de uma crise interna, né? A fratura da sociedade israelense, que não tem a ver necessariamente, e não tem, na verdade não tem a ver
com uma empatia pelo povo palestino, porque é uma sociedade de colonos, né? E até os judeus antisionistas falam isso. Há uma minoria de judeus antisionistas lá dentro. É uma sociedade que tem benefícios, como uma sociedade de colonos, mas tem uma parte lá que entende que a postura do Netanyahu ameaça a existência do Estado de Israel. Compreende isso? Então, vamos manter o projeto colonial, mas vamos ser mais hipócrita na colonização e não tão explícito, porque isso aí mostra a nossa cara feia. É tipo isso. Então, esse é o primeiro ponto que ele coloca. E tem um dos pontos que ele coloca, que é o isolamento internacional. Então, ele coloca a crise interna, a crise econômica. Pouca gente está falando, mas Israel está à beira de um colapso econômico. Tá, a queda na economia é brutal, algo como 20%. Tem milhares indo embora, cientistas, intelectuais. Tem um fundo de investimento da Intel, graças a uma ação da campanha de BDS, que retirou seu investimento de 25 bilhões de dólares lá dentro. As pessoas estão retirando fundos de investimentos de lá de dentro e mandando para fora. Então há um desinvestimento muito grande. Lá, 60 mil empresas fechadas. Então, há um colapso econômico. Está ruindo esse Estado graças à mobilização chamada pela resistência palestina. Que se não fosse a resistência palestina, uma ação coordenada da resistência palestina, a causa palestina estava relegada a segundo plano. E a solidariedade internacional ela vai nesse sentido. E está gerando todas essas crises. E um dos pontos que o Ilan Pappé coloca é o isolamento internacional. Que ele cita, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, que julgou plausível a ação da África do Sul, né? Concordou com a ação da África do Sul, que tinha indícios de genocídio, que é muito bem fundamentada a ação da África do Sul, com 84 páginas. O julgamento no TPI das figuras-chave, lideranças sionistas-chave, como Netanyahu, que tem indicação para condenação. E a gente vê que tem um isolamento internacional crescente, né? Porque está desmascarado, né? Esse é o preço. A queda da máscara. A máscara caiu. Esse é o preço. Agora, precisa avançar nesse isolamento internacional, que demora muito. Por quê? Por conta de um negócio que se chama imperialismo, né? Imperialismo dos Estados Unidos, os interesses, né, de todo mundo vinculado a esse imperialismo, de todos os estados. Então, só agora, aqueles mesmos... que Israel está conseguindo seguir com o seu genocídio por um ano por conta de que que Estados Unidos, que já fornecia bilhões de dólares todos os anos para Israel, aumentou ainda mais a aposta, deu mais dinheiro ainda para o genocídio. Então, suas armas, seu dinheiro e as potências europeias. E agora, ironicamente, depois que começou, Israel expandiu, né, o genocídio. O experimento Gaza agora vai estar na Cisjordânia, que é outra parte da Palestina, e está no Líbano. Começou no sul do Líbano, já está atingindo Beirute. E as forças de paz lá da ONU, a Unifil, que estão na fronteira, ali no sul do Líbano, Israel mandou eles saírem. E eles se recusaram a sair. Eles mataram os caras, feriram os caras, e hoje mesmo feriram mais um. E isso gerou algo que eu estava falando ontem. Todo dia eu olho as notícias, todo dia tem massacre. O pessoal do norte de Gaza está sendo massacrado agora. Jabalia está sendo massacrada agora, ainda com mais força. Milhares de presos políticos, cada vez mais palestinos submetidos a torturas inomináveis. Então, a novidade, depois de um ano de genocídio, nesses massacres que acontecem todo dia, é França e Itália ter chamado o embaixador israelense nos seus países para consulta por conta dos ataques às forças de paz da ONU lá no Líbano. É a condenação na União Europeia. Então, vai criando um corpo de isolamento internacional que é o início do fim do projeto colonial sionista. E a gente precisa acelerar esse processo, porque são as vidas palestinas que continuam a ser perdidas, apesar da sua resistência continuar viva, porque não tem outra opção. Não tem opção. Para quem não tem nada a perder, é morrer lutando ou morrer sentado, esperando a bomba cair na tua cabeça. Você vai morrer lutando. É isso que eu acho que as pessoas... Depois eu quero abordar isso contigo, mas as pessoas numa média aqui no Brasil não conseguem compreender, porque o olhar delas, na verdade o repertório delas não atinge, não contempla todas essas questões.
a maior parte dessas questões, por exemplo, que você traz aqui pra gente, né? Então as pessoas ficam com uma visão muito curta disso, acha que qualquer grupo, na verdade, não é esse ou aquele, qualquer grupo que surge em nome dos palestinos que tiver ação direta como uma linha de ação, vai se chamar de terrorista, né? E pouco discute-se também o conceito de terrorismo, porque terrorismo de Estado é terrorismo, Uhum. né? Apenas com uma qualificação diferente do que seria o terrorismo, Uhum. né? O terrorismo de Estado. Então, eu tenho uma outra questão que eu gostaria de trazer, que eu acho que encaixaria bem agora. Por mais que haja um esforço descomunal por parte do Estado sionista, que ocupa a Palestina na guerra de narrativas, né? Essa coisa da propaganda de guerra, que você muito bem colocou aqui, a imagem deste Estado, ele se desfacela, né? Tal como os corpos de suas milhares de vítimas. Aliás, é nas imagens delas, das vítimas, né, divulgadas massivamente pelas redes sociais, mesmo com todo o boicote e a sabotagem da mídia, das próprias plataformas, né, das mídias, é que o Estado sionista vai alargando assim a sua má reputação, desvelando a sua ilegitimidade e aprofundando e difundindo o antissemitismo ao redor do mundo. Enfim, existem pessoas que também, né, não estão em consonância com o genocídio, graças a Deus, então eles parecem desenhar seu próprio fim. Soraya, eu queria que você trouxesse para mim quais são suas perspectivas, assim, futuras, se você tem esperança, quais são suas esperanças no futuro do povo palestino? Acho que seria isso. Certo. Antes disso, se você me permite, primeiro, resistência é um direito dos povos sob colonização. Perfeitamente. Pelo direito internacional, resoluções da ONU, quem vive uma situação de colonização, Possui o ocupação, direito de se tem o direito defender. de se defender, sob todos os meios. Às vezes a gente vê nos livros de história as lutas justas que aconteceram e acha que foi flores, né? Ninguém faz omelete sem quebrar ovo. Então, e não é assim, né? E é um direito dos povos. E o povo palestino tem o direito de resistir, né? Israel fala que tem o direito de se defender. Israel é ocupante. Israel é o colonizador. Quem tem o direito de defesa é o povo palestino. O direito de resistir. Então, essa confusão, terrorismo com resistência, ela não sobrevive a uma análise do direito internacional, sequer. Isso aí é uma ideologia, uma propaganda para demonizar o povo palestino e justificar o genocídio. Então, inclusive, fundada em um monte de mentira. Eles falam que a primeira saiu aquelas manchetes horrorosas no 7 de outubro, 40 bebês decapitados, e que nunca existiu. Que nunca existiu. E eu sabia disso desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Mas precisava se construir essa imagem de barbárie, né? Ali personificado no Hamas, para que abrisse chancela para a verdadeira barbárie. Isso, exatamente o que Então, assim, aconteceu. não sei quantos bebês noticiados, bebês fake, e quantos mil bebês reais, vidas que se perderam. Você que tem filho, você que tem irmão, sobrinho, isso é muito sério. A gente teve não tem sei adjetivar uma pessoa dessa aí. Esse cara que tentou ser prefeito de São Paulo, aí, Pablo Marçal, em uma de suas palestras há uns meses atrás, dizendo que aquelas crianças eram fabricações do Hamas, que eram bonecas, fabricações, produções de vídeo. Completo absurdo. Aliás, uma amostra, mais uma, né? Do avanço do sionismo no Brasil. Tem seus arautos aí espalhados, seus office boys espalhados, inclusive dentro da política brasileira tem bastante. O Salam Aleikum Podcast já abordou isso em diversas oportunidades. Existe essa coisa do avanço do sionismo pelo mundo, né? Porque ali é onde a coisa tem um agravamento muito pior, obviamente. Vidas são ceifadas todos os dias. Mas na política internacional, o lobby, no próprio mercado mundial, eles têm um lobby muito pesado, né? E, na sua opinião, quais seriam as etapas da luta emancipatória do povo palestino, né? Certo. Assim,
Então, só para falar assim, né? Eu vi uma pessoa apresentar esses dados, né? Em um ano, 700 bebês com menos de um ano foram assassinados em Gaza. E a gente viu imagens de bebês decapitados de verdade. Sim, E bebês queimados vivos nas sim. tendas. É engraçado que tudo o que falaram que a gente fazia é o que eles fazem conosco há mais de 76 anos. É, uma acusação do Estado sionista é sempre uma confirmação de culpa, né? É sempre uma confissão. Sempre uma Por confissão. exemplo, teve aqueles pessoal da Zaca, que é de colonos, que falou que uma das lideranças que foi fundamental para essa propaganda aí, mentirosa, né, para justificar o genocídio, e para que Netanyahu se sentisse avalizado para buscar a sua solução final na contínua Nakba, que é o que nós estamos vendo hoje, Sim. que falou que tinha visto abrirem a barriga de uma mulher, a faca, né? Que o pessoal do Hamas fez isso. Quem fez isso foram eles, lá em 48. Está documentado, por exemplo, em Deir Yassin, uma das aldeias que teve genocídio lá na Palestina. Então, essa ideia, essa imagem de construção de que são bárbaros, não são civilizados, o pessoal deve lembrar que fala que os primeiros discursos do embaixador de Israel na ONU é a civilização contra a barbárie. Essa é a luta. É que é essa ideia de nós somos bárbaros para que não tenha empatia. E por isso se consolida um genocídio que já dura um ano e que, segundo uma pesquisadora da Universidade de Edimburgo, se não parar agora, vai ser 335 mil palestinos assassinados em Gaza até o final de 2024. Serão 14% da população de Gaza. Se você transferir isso para o Brasil, 210 milhões de brasileiros, algo como 30 milhões de brasileiros em um ano teriam sido chacinados, mortos num genocídio. É muito grave. E aquelas terras estão sendo arrendadas, né? Previamente, inclusive tem um monte de projeto em 3D de empreendimentos imobiliários que já estão leiloando aquelas áreas. Então, eles querem ocupar comunidades como eles fizeram na Cisjordânia, loteando. Agora, em meio ao genocídio, foi mais 9 mil unidades de assentamentos legais na Cisjordânia. Nunca parou, né? Depois de 67, eles avançaram consideravelmente mais, né? Nunca parou e avança a cada dia. E tem dezenas de aldeias despovoadas na E os próprios Cisjordânia. colonos se organizam em pequenas milícias, né? Eles andam armados, eles afugentam as pessoas, Sim, sim. eles ficam no estado de... mantêm elas sob um estado de coerção para forçá-las a abandonar, por exemplo, suas casas. A gente tem muitos vídeos disponíveis na internet sobre isso, né? Exatamente, são os pogroms, que não começaram em 7 de outubro, desses colonos sionistas que sempre bateram nos palestinos quando ia fazer a colheita da sua oliveira, escrevem morte aos árabes nas paredes, e tem dezenas de aldeias despovoadas que estavam botando fogo nas casas, nos veículos, matando palestino na Cisjordânia. E aí, assim, antes de responder sobre essa etapa da luta e essa Aham. perspectiva, mais uma coisa importante é que tem muitos judeus antisionistas que crescem mundo afora e são nossos aliados. Sim. E isso é muito importante. Na Europa, nos Estados Unidos, eles crescem muito e tem uma juventude, e esse é um dos pontos que o Ilan Pappé informa, que é um dos pontos que mostra o início do fim, que já não se vê mais identificada com o Estado de Israel, uma juventude judaica, antisionista, que não se identifica com o Estado de Israel, porque percebeu que é uma armadilha. É verdade o que você está falando, as pessoas confundem, porque Israel faz essa confusão, diz que é um Estado judeu e fala como porta-voz dos judeus no mundo. E esses judeus antisionistas estão dizendo não em nosso nome. Nunca mais é nunca mais para ninguém. Isso é muito importante, porque a gente não pode admitir qualquer forma de opressão ou discriminação contra ninguém. E isso é muito grave, porque o Estado de Israel se alimenta do antissemitismo, né? Dessa discriminação. E sempre foi assim. Então a gente não pode permitir isso e tem que saber separar uma coisa da outra. Eu acho que esse é um recado muito importante para a gente. Com relação às perspectivas, tem o nosso poeta palestino Mahmoud Darwish, que ele diz que nós palestinos sofremos de um mal incurável, a esperança. Esperança de libertação e independência, esperança de um dia ver as nossas crianças irem para a escola sem medo, e andarem livremente, esperança de uma mãe ter os seus filhos, uma mãe palestina, ter os seus filhos no hospital e não mais num posto de controle, esperança de ver o vermelho, não mais no sangue, mas nas rosas, esperança de retomar o nome original da nossa terra, terra de amor e paz. E os palestinos são exatamente isso.
É esse mal incurável da esperança. Quando você visita e anda pelas ruas da Palestina, os palestinos têm uma perspectiva histórica de libertação. Eles dizem assim para você: vários ocupantes passaram por essas terras, porque a Palestina ela é estratégica na região. Ela é o coração para que você domine a região, uma região muito rica em petróleo, né, trânsito de circulação de mercadoria, pessoas. Então ela é o coração dessa região, né? E por isso ela sempre foi ocupada, passou muitos ocupantes por ali. E eles dizem, vários ocupantes passaram por essas terras e nenhum conseguiu ficar. Este também não vai ficar. E nenhum imperialismo dura para sempre. Essa perspectiva histórica de libertação a gente tem certeza da libertação da nossa terra. A gente tem certeza disso. E por isso a gente constrói, não com uma perspectiva individual. É claro que eu tenho o sonho de pisar de novo na minha terra, de a gente pisar na nossa terra, de estar no lugar onde remontam as nossas raízes. Mas a gente sabe que continua porque é uma questão, não sabemos quando, mas sabemos que seremos livres, né? E isso é uma luta da humanidade. Por isso ela precisa ser acelerada, porque é uma luta para que toda a humanidade seja livre e essa emancipação da humanidade aconteça. A perspectiva é a seguinte, que tem uma juventude, agora a Palestina é muito jovem, metade da população tem até 29 anos, e que já percebeu que não tem nada a perder, e que precisa se forjar enquanto alternativa e liderança na construção de um movimento de libertação da Palestina, reinventando os modos de resistência, e todos eles são válidos e legítimos, rumo à libertação. E a perspectiva é que Israel acelerou esse processo, né? Ao mostrar a sua cara feia e a sua máscara caiu. E agora a gente... Desculpe. A nossa resistência está fazendo a sua parte. A solidariedade internacional precisa se fortalecer para garantir mais, para fortalecer essa resistência que está fazendo a sua parte. E a gente tem como aliados os povos árabes, né? Os nossos inimigos são poderosos, mas, como dizia o jornalista revolucionário palestino Ghassan Kanafani, ele identifica os inimigos da causa palestina: imperialismo, sionismo, regimes árabes e o que ele chamava de uma elite reacionária árabe-palestina. Esses inimigos ressignificados continuam atuais, mas os nossos aliados são muito poderosos. Sabe aquela imagem, né, da classe trabalhadora, se ela se juntar, que não tem para ninguém? Então, nossos aliados são os oprimidos, os explorados, né? Trabalhador, juventude, em todo o mundo. Então, e os povos árabes, né, que têm a causa palestina como sua. Então, acho que esse movimento tá ganhando força. Nós precisamos fortalecer ainda mais, desde os nossos lugares também. E a perspectiva, sem dúvida, é de libertação. Essa certeza a gente tem. Perfeitamente. Companheira, você é uma das mais assíduas e aguerridas militantes da causa palestina, é uma figura que desde há muito tempo é presença certa nas marchas e protestos em favor da causa. Configurando, né, esse valioso quadro da militância, quais são os principais desafios de estar nas ruas por uma causa considerada tão controversa, no entendimento da média das pessoas? Olha, Por causa desses enganos que a gente veio falando, que você exemplificou muito bem aqui, enganos projetados, né? Produzidos por uma mídia totalmente atrelada e em anuência completa com a ideologia sionista, inclusive, a gente sabe disso, né? Os desafios não são pequenos. A gente enfrenta ataque, ameaça, as redes sociais, tem muito hater. Então, desculpe. No 7 de outubro isso aumentou, assim como no 11 de setembro lá, né, que aumentou a islamofobia, aqui no Brasil você sabe disso, mas aumentou esses ataques e tal, e o que a gente viu gente ser demitida, né, palestino ser demitido do seu trabalho, gente perseguida, enfrentando processo, como o Breno Altman e outros, né, gente ameaçada, atacada, né, o sionismo se sentindo mais livre para atacar as pessoas, agredir, perseguir, criminalizar, né? Mas eu acho que o maior desafio que a gente tem é a construção da unidade mesmo, sabe? Me parece que esse é o maior desafio. A gente está num momento de muita fragmentação das lutas,
No Brasil não é. A Palestina unificou isso. A Palestina é o que mais unifica. E a gente tem que ter muita tranquilidade para construir essa unidade de ação em meio às diferenças. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem, é fazer crescer as nossas mobilizações. Em relação aos ataques, é que as pessoas não se intimidem, né, não se calem e continuem essa luta. ah, Existe eles tiram da cartola muito essa ideia de ser um antissemita, né, para intimidar as pessoas, né, e dizer, então, claramente que antisionismo não é antissemitismo de jeito nenhum. Nós somos contra toda forma de opressão, inclusive Exatamente. o antissemitismo, mas nós somos radicalmente antisionistas porque é uma questão de justiça. É, eu penso que o mais difícil é isso, assim, é construir atos grandes, mobilizações muito grandes. A gente precisar convencer muito as pessoas a irem para a rua porque há uma intimidação, há uma frustração, porque há um ano, Um ano. há um luto muito profundo também, isso gera algum desânimo, a gente entende Claro. isso, sabe? Eu não estou conseguindo, isso não leva a nada. Não, leva sim. Se a gente não for para a rua, é pior. Se a gente não falar, é pior. Se isso está acontecendo com a gente falando, imagina se a gente for para casa, né? E fingir que nada está acontecendo. Como que você vai ir para sua casa vendo uma criança sendo decapitada? Como que você vai achar que esse é o mundo que você quer viver ou que os seus filhos vão querer viver, que você quer que os seus netos cresçam? É uma luta da humanidade. Acho que convencer as pessoas é um desafio muito grande, conscientizar de que essa luta também é pelas suas vidas, sabe? Para que o experimento que é feito sobre os corpos palestinos não se sinta livre para se reproduzir no seu corpo aqui, por exemplo. Né? E é construir essa unidade em meio às diferenças. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Isso aqui não é, a gente ainda tem alguns minutos, mas é que eu tô tão envolvido com a sua fala que eu quero reiterar nossos agradecimentos em nome de toda a equipe do Salam Aleikum, porque você é brilhante, você é uma potência da luta, é um quadro muitíssimo valioso, assim, de toda essa resistência. Aqui no Brasil a gente tem desafios muito grandes para explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo. A mídia, por ser massiva, né? E por mais que a internet seja tá aí na mão de todo mundo, a televisão ainda constitui um veículo de informação muito significante, né, na vida das pessoas e através do qual muitas pessoas se informam e ao se informar com aquelas informações, elas tomam aquilo como verdades e às vezes essas informações são distorcidas, enviesadas, como na maioria das vezes, né? Então, a luta, a resistência palestina possui desafios consideravelmente grandes aqui para se romper narrativas que são produzidas pela mídia, por Hollywood sionista, né? Aí, essa coisa, os aspectos também, as produções culturais, as produções de entretenimento, também tem um grande poder sobre o imaginário das pessoas, né? Então, o nazismo nunca teria se tornado nazismo se não fosse a presença de muito cineasta, né? Cineastas Propaganda, nazistas, né? A muita propaganda. propaganda de guerra. Então, é muito complexo tudo isso e a gente precisa. Você, além de tudo isso, é um quadro. A gente falou isso nos bastidores. Você constitui essa militância que eu vou chamar aqui de velha escola, né? Que é aquela que está nas ruas, é aquela que enfrenta o desafio de quebrar as narrativas diretamente com as pessoas. É quase um corpo a corpo, né? Tá ali dando a cara a tapa, literalmente, porque você tá se expondo. Obrigada. Então, tem tudo isso que se ficou meio pulverizado, assim, né, na década que a gente tá, né? Então, a gente tem uma crescente individual muito grande, apelos para sucesso individual muito grande, e algumas pessoas não crescem habituadas às lutas coletivas, nem consideram isso importantes, né? Mas mais por falta de conhecimento, eu quero apostar nisso, né? Do que por caráter, por falta de solidariedade, né? Eu acho que o povo brasileiro ele tem sentimentos de empatia, mas ele precisa ser tocado no sentido até do conhecimento. Ele precisa compreender a questão para que ele gere empatia, né? Então, o trabalho de propaganda do sionismo ele tem sido exitoso em alguns pontos, mas há cada vez mais, alhamdulillah,
consciências despertas, né, a cada uma das marchas que a gente ajuda a compor e através de iniciativas como essa aqui também, né? Aliás, quero falar um pouquinho com a nossa audiência. Se você está curtindo esse conteúdo, deseja apoiar essa iniciativa, que é o primeiro hub, primeira mídia de informação islâmica do Brasil, você pode fazer isso das mais diversas formas. Uma delas, e uma das mais importantes, inclusive, é se engajando nas nossas redes sociais, certo? Especialmente se inscrevendo em nosso canal do YouTube e compartilhando os nossos conteúdos com seus amigos e familiares. Beleza? Outra forma também é mandando aquele Pix para garantir o cafezinho dos nossos convidados aqui, certo? Ajuda esse projeto a se estruturar e se desenvolver cada vez mais, beleza? Siga a gente também nas redes sociais e acompanhe a gente nas plataformas de streaming, beleza? Bom, quais as suas percepções, já que a gente está falando disso, sobre o entendimento geral do povo brasileiro a respeito das questões que envolvem o atual massacre na Palestina? Eu acho que está crescendo. Isso é uma coisa muito bonita que a gente está percebendo. E em relação a isso que você falou, de você estar na rua andando para ir para uma manifestação, e eu não me lembro, essas 2, 3 décadas que a gente anda nas ruas aí, de pessoas pararem a gente e falar: nossa, o que está acontecendo lá? Estão matando crianças. E isso está acontecendo. Gente, sabe, que está indo para o seu trabalho, está correndo para a sua sobrevivência e tal. E tá vendo isso, sabe? Apesar de todo o bloqueio da mídia, de toda essa propaganda, a gente de alguma forma está conseguindo romper um pouco isso. Ainda precisa avançar mais, né? Porque são os poderosos, né, que estão levando a informação e a gente não tem como muito lutar, competir, mas se as redes sociais trazem um monte de fake news, né, um monte de situação complicada também, e a gente sabe disso, a gente também consegue romper um pouco também no corpo a corpo, né, no dia a dia, e isso chamou a atenção. Gente que está indo para o seu trabalho, vê você com a bandeira, ou indo para uma manifestação, eu vi que está tendo uma manifestação ali, estão matando crianças. As pessoas normalmente pegam por essa questão de estar matando criança. Teve um ato que a gente fez que aconteceu isso, mais de um, né? 2, 3 pessoas andando na rua e falar: não, eu vi que isso é muito feio, estão matando criança, tal, né? Então, existe uma situação que eu acho que a gente está rompendo um pouco isso, né? E isso é muito importante. E também uma coisa que aconteceu é a gente que chegou na gente e falou: nunca, não sei direito, mas o que vocês estão fazendo é muito importante, é fundamental, né? Não sei direito, não conheço bem a história, mas o que vocês estão fazendo é fundamental porque a coisa lá é muito triste, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Palestina, né? E agora o Líbano, tal. Mas isso já aconteceu comigo. Às vezes eu tô, sei lá, fui num lugar, né, que é uma pessoa que não é militante. Chega para mim: tô vendo lá na sua rede social o que está acontecendo, né? É muito importante o que você está fazendo. Eu não conheço direito, mas tô vendo que está acontecendo lá um massacre, estão matando crianças, não sei o quê, né? Então, acho que às vezes a gente pensa diante da brutalidade, né, das atrocidades, que a gente não está conseguindo, mas a gente está assim, né? Eu queria dizer para as pessoas: não desanima. Não desanima, porque a gente está conseguindo, sim. A gente está conseguindo. É que a luta é difícil mesmo. É a luta da humanidade. É uma luta árdua, não é fácil, né? E não é no tempo que a gente gostaria, mas a gente está conseguindo, sim. Né? E o podcast Salam Aleikum é parte disso, né? Então eu acho que a gente tá vendo tá crescendo esse sentimento na população brasileira, que, como você disse, o povo brasileiro é muito solidário. O pessoal que chega aqui, meu pai, que amava os brasileiros, né, tal, sempre dizia isso. Você vê que os palestinos, palestinas, os árabes, quando chega aqui, eles falam: nossa, os palestinos, os brasileiros são legais, entendeu? Não é aquela coisa fria, né, de outros lugares, né? Mas é claro que a gente tem um mito da democracia racial, a gente tem as ideologias Tem aí. problemas, a gente tem Tem questões, problema. não são poucas, né? Mas eu acho que o povo brasileiro, ele é hospitaleiro, ele é acolhedor, é empático, é solidário. Só precisa romper
essa bolha semântica, narrativa, porque a produção massiva de informação, de desinformação, essa guerra da propaganda, né? Ela é projetada para isso. Ela Sim, cumpre o seu efeito quando ela aliena. exatamente. Você falou a palavra certa, Então, alienação. a gente não tá falando de coisas randômicas, de coisas soltas, aleatórias. São projetos. Tem gente que trabalha estruturando isso, criando metodologias para, através de neurociência, inclusive neuromarketing, incutir valores nas pessoas, né? O cérebro humano já foi decifrado praticamente em 2024. Existem vários artifícios que a propaganda se utiliza. Não começou agora, a Segunda Guerra Mundial, isso foi largamente, amplamente utilizado pelo partido nazista, enfim. Então, agora, aproveitando que o ensejo que todas essas questões trazem, nas últimas décadas, só houveram 2 atores da geopolítica global que escarneceram de leis e tratados internacionais e perpetraram verdadeiros massacres contra civis inocentes desarmados, incluindo, em sua grande maioria de vítimas, mulheres e crianças. Todo mundo sabe que eu estou falando de Israel e Estados Unidos. O mundo não o suporta mais. A verdade é essa, né? Esses governos agem como gangsters, especialmente os Estados Unidos, assim, nesse caso, porque muita ingerência nos países, isso é histórico, né? Enfiou a nossa América Latina numa ditadura. Então, várias ditaduras, né? Pelas Américas. Ensinaram métodos de tortura nas Américas. Espoliaram as riquezas dessa terra, da América Latina. E querem ser os guardiões da democracia do mundo. Invadiram o Iraque, Afeganistão, Vietnã e por aí vai, né? Coreia, enfim. Os África únicos, também, o que roubaram na África, né? os únicos a empregarem o uso de armamento atômico em 2 cidades, dizimando, reduzindo as suas populações e essas cidades a quase nada, assim, né? Praticamente nada. Então, é essa a democracia que eles até agora serviram para espalhar século adentro, né? Viraram século, continuaram levando o mundo para mais situações de beligerância, de fome, catástrofe, êxodo e, enfim. E Israel é a criança mimada, que é o menino dos olhos dos Estados Unidos, né? No Oriente Médio. Então é o filho favorito, é aquele que pode fazer uma criação com todo mundo. E é um momento muito crítico, né? É um momento bastante grave. E como eu vinha falando, o mundo não o suporta mais. Mas levando em consideração tudo que foi elencado aqui e sobre as coisas das quais você explanou muito brilhantemente, inclusive, será que existe, Soraya, uma página nova da história da humanidade se virando nesse exato momento? Eu tenho um pouco dessa sensação, especialmente quando você fala de esperança. O que você acha? Eu acredito que sim. Acredito que sim. A gente espera que essa página nova seja a emancipação, o caminho para a emancipação da humanidade. Nós lutamos por isso. Não tenho como dizer para você o que vai acontecer, na verdade, né? Mas eu acho que não será a mesma coisa. E acho que Israel caminha, né? Como eu disse, é o início do seu fim, do fim do projeto colonial sionista, rumo à libertação de todos os povos, né? Inclusive, como compreendem os judeus antisionistas, da libertação dessa armadilha que Israel impõe, né? Também aos judeus de todo o mundo. O Ilan Bapé, inclusive, eu vi uma entrevista dele que ele fala que o lugar mais perigoso para um judeu no mundo é Israel. Pois é. Então, pois é. Então, eu acho que enfim, essa é uma luta de todos e todas nós, né? Ah, e acho que não vai parar, infelizmente. A gente ainda vai ver muita coisa feia, muita atrocidade, mas na perspectiva histórica, a Palestina será livre
do rio ao mar, e um dia, os refugiados, milhões de refugiados palestinos vão poder abraçar os seus irmãos e irmãs e tomar um chá de maramia em Jerusalém, na nossa terra. Inshallah. Inshallah. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nossa audiência também sobre a sua formação jornalística, né? Você falou um pouco, mas aí porque eu queria puxar disso para a gente falar um pouquinho do livro. Estou pedindo aqui para a produção colocar a capa dele aqui na tela, Sim. e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o livro também. Obrigada. Perfeitamente. Mas aí você pode começar falando um pouquinho sobre a sua formação e sua atividade jornalística. Tá aí o livro, que lindo. Certo. Obrigada. Capa do meu filho. Desenho do meu filho. Jura? É artista. Mashallah, muito bonito. Obrigada. Explica então, já que você falou da capa, de repente A você capa pode é uma começar estilização explicando. do mapa da Palestina, né? Que tem o verde, as oliveiras, Mapa né? da Palestina histórica, para contextualizar a Isso. nossa audiência. E ele faz estilizado esse trabalho, né? Ali Aqui, Al-Nakba em árabe, né? Isso, exato. Al-Nakba, a catástrofe, Exatamente. que Eu- marca este terrível advento da criação do Estado sionista, né? Então, eu fui estudar jornalismo, né? Eu tenho a ver. Eu escrevia muito quando era criança, né? Gostava de escrever. O pessoal falava que eu escrevia bem e tal, né? E eu era uma criança muito tímida. Então eu me expressava muito pela escrita. E eu fui estudar jornalismo porque eu acreditava que o jornalismo tinha uma função social, que podia informar. Eu tinha essa ideia, né? A gente, quando é jovem, tem ideias. E realmente eu acho que o jornalismo tem uma função social, Claro. né? Ele, infelizmente, as empresas, né, as direções, né, e tal, das empresas deturpam isso, né? Então parece, e não é jornalismo. Na verdade, o que a gente vê nessas propagandas, né? É propaganda, como eu falei, né? Mas a gente tem então esse trabalho de também entender o jornalismo como uma função social, né? De transformar a realidade. Eu acreditava nisso e fui fazer jornalismo, não me arrependo, né? Eh, e aí, a partir da minha história de vida, né, da minha relação familiar e tal, fui me envolvendo cada vez mais com a causa palestina e se tornou meu objeto de estudo. Então, também, né, entender melhor sobre a causa palestina. E esse livro em especial, né, que é resultado, como eu falei, da minha dissertação de mestrado, e foi um caminho orientado muito pela professora Arlene Clemecha, né, contar as memórias e tal. Foi uma felicidade para mim e uma homenagem ao meu pai. Porque a primeira parte é um histórico, né? Desde o surgimento do movimento político sionista, fins do século XIX, até 48, mas esse histórico. E a segunda parte, que para mim é a mais rica, porque elas são as vozes palestinas da aldeia de Cacum, ela traz os depoimentos, né? Os palestinos que nunca foram ouvidos e que tiveram as suas vozes silenciadas lá em 48, contando já velhinhos em diferentes lugares o que aconteceu na aldeia de Cacum. Então, meu pai contando aqui do Brasil, outro contando lá de um campo de refugiados em Amman, na Jordânia, e um outro contando de um campo de refugiados de deslocados internamente na Cisjordânia, além de uma entrevista breve com o historiador israelense Ilan Pappé, falando sobre a mesma aldeia, e com um judeu antisionista, o Aitan Bronstein, que brincava nas ruínas da aldeia onde meu pai nasceu e não sabia que era uma aldeia palestina, até se dar conta disso e romper com o sionismo. Então é uma parte muito bonita em que eles contam o que era a aldeia e como foi a violência que eles sofreram em 48, e todos dizem a mesma coisa nessas memórias. Então, meu livro é esse estudo de um microcosmo do que foi a Nakba, né? A partir dessas memórias e também cruzando memória e história, e mantém a memória e as vozes do meu pai vivas, né? Então é uma homenagem a ele, que me ensinou o que é ser palestino também.
Aonde que as pessoas conseguem acessar esse material riquíssimo? Explica aí pra gente. No site da editora Sanderman, é, eu acredito que é Sanderman. Eu não sei se é sanderman.com.br ou .org. A gente coloca aqui Tá, tá pra bom. Mas galera. no site da editora Sanderman, o pessoal consegue acessar o livro. E quando tem atividades, o pessoal monta banquinhas também, né? Por exemplo, na Aljânia, né, a nossa Casa Palestina, o pessoal monta as banquinhas de livros. Aí tem o meu livro, tem outros livros, como o do William Pape, do Ghassan Kanafani. Aliás, além dos livros da editora Sanderman, que tem uma coletânea sobre a região do Oriente Médio, Palestina e mundo árabe, eu queria saudar muito a editora Tabla, né, que tem trazido a literatura, a poesia palestinas para a língua portuguesa, porque infelizmente o mercado editorial também é muito eurocêntrico e ainda bem que tem surgido cada vez mais e mais material em português para a gente se informar e buscar conhecimento como forma de ajudar a transformar a realidade também, né? Perfeitamente. Antes de nós partirmos para as considerações finais, eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem, especialmente para a juventude brasileira. E aí, se você preferir, eu ia recomendar para você olhar diretamente para eles aqui. Olha, a juventude brasileira e nas mãos da juventude em todo o mundo está o amanhã. Um amanhã em que a gente não tenha mais que conviver vendo imagens de um genocídio. Um amanhã em que a gente não tenha mais que ver um Estado, um imperialismo dominando todo o resto e usurpando as suas riquezas. Um amanhã em que a gente não mais tenha que ver um irmão preto e pobre sendo morto pelas mãos das polícias, ou que continue a haver mães de vítimas aqui no Brasil, mães de familiares de vítimas, chorando a morte de mais um filho, mais um irmão, pelas mesmas armas que estão sendo testadas sobre os corpos palestinos. Eu acho que nas mãos dessa juventude que está um futuro, né, que não seja um futuro de tragédias, de desgraça, de sangue, de dor e de lágrimas. Tem um poeta palestino, Murid Barghouti, que ele diz que a ocupação usurpou não apenas as nossas terras, o que já seria bastante, mas o amanhã, o que poderia ser. E esse amanhã é que nós temos que recuperar. Eu gosto muito de falar de poesia, né? Então eu lembro também um outro poeta, que é um poeta palestino revolucionário, que é o Taufik Ziad, que diz: persistimos, resistimos, aqui temos um passado, um presente, aqui está o nosso futuro. Nas mãos dessa juventude de todo mundo está o futuro da humanidade. A libertação da Palestina é parte da emancipação da humanidade, libertação da Palestina do rio ao mar. Então vamos para cima, vamos em luta, que esse é o amanhã, um amanhã de amor e paz, de justiça, né? Paz não se faz sem justiça, de libertação para todo mundo, né? Para que a gente possa realmente construir esse mundo que a gente quer, um mundo livre. Eu vou mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos, a sua presença. Você muito brilhantemente explanou sobre as linhas de ação do comitê e conseguiu falar muito bem de todos esses desafios enfrentados por quem é um militante orgânico que está em contato com as pessoas, que participa nos espaços de debate, que frequenta as ruas, que marcha sobre elas, em nome de uma causa tão fundamental para a nossa humanidade nessa década, eu diria nesse século. Então, muito obrigado, porque além de tudo isso, você trouxe muita poesia para essa gravação e várias referências poéticas, bibliográficas, que a Soraya muito generosamente compartilhou com a gente. E agora eu quero deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais. Você pode contar com o Salam Aleikum Podcast sempre. E muito obrigado pela sua presença e por ter compartilhado das suas experiências de forma tão generosa com a gente. Muito obrigada. Pessoal, venham se somar, acompanhem nosso trabalho nas redes sociais.
continuem aqui no canal Salam Aleikum Podcast, que está fazendo toda a diferença. Esse artista maravilhoso, que é o nosso irmão Shabazz aqui, eu vejo sempre com muita admiração o trabalho dele, né? E quando fala vou para Palmares, é algo muito importante e forte para a gente que está na resistência em qualquer lugar, né? Palmares é a Palestina também, aqui. E vamos juntos, seguimos juntos. E então acompanhem as nossas redes, acompanhem o nosso trabalho e venham se somar a essa luta, que é uma luta justa, uma luta por liberdade, uma luta para que todos, todas e todos nós sejamos livres. E tamo junto, conta com a gente aqui do canal. E um dia eu espero, se não for eu, uma outra voz no futuro, dentro daquilo do amanhã, dessa juventude, né? Que a gente continue no Salam Aleikum Podcast e venha aqui comemorar junto a libertação da Palestina do Rio ao Mar. Uma saudação muito especial à nossa resistência heróica e histórica palestina, que segue a nos inspirar onde quer que a gente esteja. Vamos junto. Obrigada. É isso aí. E se você gostou desse conteúdo, então nos acompanhe e se inscreva no canal para que desse modo você consiga receber em primeira mão, após assinar ali as notificações também, os nossos conteúdos em primeiríssima mão, todas as novidades e lançamentos do Salam Aleikum Podcast. Firmeza total. Esse é o primeiro hub islâmico do Brasil, beleza? Eu sou Sharif Shabazz e antes de me despedir, eu vou fazer algumas considerações também. Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, né? Dia das Crianças. A gente tem um número tenebroso de mortandade de crianças na Palestina. É provavelmente aquilo que mais choca a todos nós, assim. Eu vou terminar esse programa de um modo um pouco diferente. Eu estou muito tocado essa semana por tudo que está acontecendo. Desde outubro, né, do ano passado, na verdade, mas em nome da minha filha, em nome de todas as crianças do Brasil, em nome das crianças da Palestina e das crianças do Líbano, eu vou terminar esse programa com 1 minuto de silêncio para que nós possamos, nesse 1 minuto, refletir profundamente e com o coração a gravidade desse problema, o sofrimento dessas mães, o sofrimento destas crianças, de suas famílias. E desse modo eu encerro esse episódio com a Soraya Misler. Muito obrigado. E muitas bênçãos no seu caminho. Pode contar com a gente. Yallah, Habibi. الشيطان الرجيم بسم الله